Bom, eu vou contar hoje para vocês uma história sobre um equipamento que está sendo construído em Campinas, como foi mencionado, que hoje está entre os equipamentos mais sofisticados que está sendo construído no mundo. E que ele é um equipamento para examinar exatamente nessa escala do desenho que está aí, que é a escala dos átomos. Então, antes de eu chegar no equipamento, e essa história que eu vou contar para vocês envolve mais ou menos mais de 30 anos de várias pessoas que são muito sonhadores brasileiros, como eu, certo? Que estou nesse projeto há quase 9 anos, desse novo acelerador. Mas o que vocês estão vendo aí, que hoje a gente toma como uma coisa quase óbvia, que a gente estuda nas escolas e fala e lê, demorou séculos para se transformar em realidade, que é o que a gente chama de hipótese atômica, ou que toda a matéria que a gente conhece nessa nossa escala aqui é composta de átomos. Certo? E isso permite que você entenda como funciona, desde o nosso corpo humano até como os materiais funcionam, simplesmente utilizando essa ideia. E eu ilustro essa ideia com um exemplo que todo mundo vai conseguir facilmente se identificar, que é a diferença entre o diamante, certo? E todo mundo deve, talvez, boa parte das pessoas está utilizando aí algum anel de diamante, e o grafite na ponta de um lápis, certo? Eu tinha pedido um para minha esposa, ela achou que não era aconselhável eu trazer o anel dela aqui, então eu desisti da ideia de mostrar alguma coisa. Mas tanto o diamante quanto a ponta de um lápis, eles são materiais distintos, certo? Com valores distintos e propriedades distintas, mas ambos são compostos somente pelo mesmo tipo de átomo, carbono, certo? Que também está no nosso corpo em várias formas, mas nesse caso em particular é só átomo de carbono. E por que então que se tem o mesmo tipo de átomo compondo esses dois materiais, eles são tão distintos? Porque não basta saber os átomos que compõem o material, mas é importante também saber como eles estão ligados no espaço, qual é a estrutura que esses átomos estão ocupando, certo? E para isso você precisa de algum tipo de ferramenta. Como que eu posso enxergar e entender essas perguntas que eu estou colocando para vocês e que são tão fundamentais para a gente entender a matéria, que é quais são os átomos que compõem o material, mas, além disso, qual é a distribuição e a estrutura deles no espaço, ou seja, como eles se ligam. Então, a gente precisa de ferramentas, certo? A gente está acostumado de que, para responder perguntas, a gente utiliza comumente ferramentas. Se eu vou querer olhar alguma coisa que é pequena, eu uso uma lupa e assim vai, certo? Então, vamos ver. Como que os físicos fazem para enxergar, entre aspas, essas coisas que são tão pequenas? Eles fazem uma coisa que está ilustrada nesse desenho aí, que é jogar algo na matéria. E esse algo pode ser variado. Vocês hoje estão me enxergando todo mundo, porque eu tenho uma fonte de luz que bate em mim e chega num detector extremamente desenvolvido, que é o olho de vocês, certo? E tem um processador, que é o cérebro que processa essa imagem. Mas você precisou que eu jogasse isso em mim para chegar em vocês, para vocês aprenderem sobre mim. E é isso que a gente faz comumente para aprender sobre a matéria. A gente joga coisas nela. E essas coisas podem ser a luz, como que a gente chama de radiação eletromagnética, ela é só um pedacinho da radiação eletromagnética, mas elas podem ser partículas, como a gente fala, podem ser elétrons, nêutrons, etc. Então essa é a ideia básica que os físicos vêm utilizando há muito tempo para investigar a estrutura da matéria. Certo? Muito bem, para isso eu preciso de ferramentas, certo? A luz que vocês estão utilizando para me enxergar, ela não tem propriedades apropriadas para eu estudar algo na escala dos átomos. Então, como que eu posso estudar isso nessa escala? E aí tem um conjunto de vários personagens numa história que demorou mais de um século, e um deles, primeiro, é esse senhor barbudo aí de cima, que é o Röntgen, que em 1895 ele descobriu algo que ele nem sabia o que era e que chamou de raio-x. E todos vocês sabem a importância do raio-x. Na verdade, foi uma das descobertas que mais rapidamente teve aplicação. Uma das aplicações imediatas foi, inclusive, com a esposa dele. Uma das primeiras imagens que ele fez foi pedir para a esposa dele colocar a mão, ela estava com o anel, e a gente enxerga aí a mão da esposa do Röntgen com o anel. E imediatamente ela teve aplicação em medicina, mas ele chamou de raio-x porque ele não tinha a menor ideia do que era aquilo. Certo? Que coisa é essa que, a princípio, atravessa a matéria, certo?
e as pessoas não tinham ideia do que era. E não sabiam que ela era algo parecido com essa luz que vocês estão vendo, não se sabia isso ainda. Aí o rapaz, o senhor que está lá bigodudo, meio carequinha no meio, ele achava que esse raio-x era, de fato, o que a gente chama de ondas eletromagnéticas, mas só que com uma outra frequência de oscilação. E ele falou, como que eu posso tentar provar isso daí? E ele imaginou, bom, se esse comprimento de oscilação dessa onda for parecido com a distância dos átomos, eu vou perceber, ao jogar esse raio-x num determinado material, o efeito dessa interação. Isso vai aparecer. E foi exatamente isso que ele fez, certo? Ele fez um experimento parecido com o que está nesse desenho, onde ele tinha uma fonte de raio-x, ele tinha um cristal, ele jogou e ele percebeu que esse raio-x foi espalhado em direções muito características e específicas, o que indicava que aquilo era uma onda eletromagnética. O pai e filho do desenho que está embaixo, que são os Braggs, eles imediatamente, veja que as datas são parecidas, eles imediatamente perceberam que aquilo que o Lowy estava usando para provar que era a onda eletromagnética, eles podiam usar para descobrir aonde os átomos estão no espaço. E pela primeira vez na história, a gente tinha agora uma ferramenta que conseguia dizer como os átomos se organizavam no espaço. E eles fizeram esse experimento, a primeira vez, com um salzinho de cozinha. Foi a primeira estrutura que nós, seres humanos, descobrimos utilizando o raio-x, aonde que está cada átomo, qual a composição e aonde eles estão distribuídos no espaço. E o diamante, que eu coloquei a imagem lá no começo, eles, na sequência, um ano depois, foram os primeiros a dizer qual que era a estrutura do diamante. Então, agora a gente sabia como os átomos estavam organizados no espaço. Isso teve um impacto tão importante, certo? Que hoje a imagem de cima, né, do que vocês estão olhando, que são todas moléculas ligadas à vida, à biologia, o DNA, certo? A dupla hélice, do outro lado proteínas, do outro lado a estrutura de vírus, eles utilizam raio-x para saber essa estrutura. Então veja que uma das descobertas mais importantes que a humanidade fez, que foi a estrutura do DNA, dependeu dessas invenções, dessas descobertas e desses desenvolvimentos para poder você saber qual que é vamos dizer assim, a chave, de certa forma, da vida, que é a estrutura do DNA. Muito bem, continuando na nossa história, os físicos continuaram preocupados em a estrutura, não somente de como a organização dos átomos era, mas qual é a estrutura interna do próprio átomo, certo? O que é o átomo? O átomo é, de fato, algo indivisível. O átomo tem uma estrutura interna. Do que é composta essa estrutura interna? E aí você precisava de algo além de raio-x, por exemplo. Nesse caso, esse senhor aqui, que é o Rutherford, do lado de um colaborador dele, que é o Geiger, todo mundo já deve ter ouvido falar no detector Geiger, esse é o cara que inventou o detector, eles estavam justamente se perguntando na época qual que era a estrutura dentro de um átomo, certo? E para isso eles utilizaram essa mesma ideia de jogar coisas na matéria, só que no caso eles utilizaram o que a gente chamava de uma fonte radioativa. Hoje foi mencionado que a gente fez explosões nucleares, isso vai aparecer geologicamente como uma marca nossa na Terra, e a gente só avançou nessa parte nuclear porque essas pessoas começaram a utilizar essas técnicas para entender a estrutura da matéria. Então ele utilizou essas fontes radioativas, jogou na matéria e descobriu que o átomo era composto de um núcleo, onde toda a carga positiva estava concentrada, e no entorno tinha os elétrons. Então ele foi o primeiro que agora desvendou qual que seria essa real estrutura do átomo. Só que ele mesmo percebeu que, para continuar entendendo do que é, por exemplo, o núcleo composto, o que tem dentro do núcleo, etc., seguir esse caminho de desvendar a estrutura da matéria, as fontes naturais radioativas que ele tinha à disposição não seriam suficientes. Ele precisava de fontes com maior energia, certo? Uma alternativa seria o que muitas pessoas na época utilizavam, inclusive um físico brasileiro que talvez vocês tenham ouvido falar, o César Latz, que utilizou muito chamados raios cósmicos que tinham partículas de alta energia. Mas ele queria algo mais controlável. Isso que ele propunha era, então, a construção de aceleradores de partícula para você poder acelerar essas partículas de forma controlada, cada vez com maior energia, para você poder incidir na matéria e aprender sobre a estrutura interna. E é isso que os físicos vêm fazendo desde 1930. Aqui tem uma foto
com o Rutherford, que é aquele que eu acabei de falar no meio, com 2 dos seus alunos, que foram os primeiros que quebraram o núcleo, certo? Utilizando um acelerador de partículas. E embaixo, muitos de vocês devem ter ouvido falar, acompanhado nas notícias, o grande acelerador na Suíça, que atravessa a Suíça e a França, que descobriu recentemente o bóson de Higgs. Então você vê que houve um contínuo avanço para energias mais altas, com consequente entendimento cada vez mais da estrutura interna da matéria. Voltando agora onde o Brasil vai entrar nessa história. Tá? Eu vou agora mostrar que, lá pelo final da década de 40, os físicos que estavam utilizando aceleradores, e aí tem um acelerador pequenininho na foto em preto e branco que vocês estão vendo, eles observaram uma luz que saía desse acelerador deles. Inicialmente eles acharam que isso daí era um defeito do acelerador, mas depois eles perceberam que isso era uma coisa que havia sido prevista, ligada ao fato de que cargas, quando são aceleradas, e quando você tem as cargas num acelerador, elas são aceleradas como a gente que está andando de carro está acelerado, elas vão emitir radiação ou luz, radiação eletromagnética, num espectro amplo de frequência, né, a luz que a gente está chamando sempre essa luz aqui visível de um espectro, uma parte pequena, mas eles perceberam que eles tinham observado pela primeira vez essa luz que a gente chama hoje de luz síncrona. Muito bem. Aí os físicos pediram permissão para os físicos de partícula que estavam construindo seus aceleradores para colidir coisas. Eles pediram licença ou permissão para esses físicos de partícula para eles, vamos dizer assim, abrirem um buraco no acelerador desse pessoal para poder extrair essa radiação síncrona. E ao fazer isso, eles começaram a utilizar essa radiação síncrona, que no fundo tinha raio-x, certo, para investigar a matéria. Isso se mostrou tão potente, tão importante, que a partir dos anos 80 você começa a ter a construção de aceleradores dedicados, por isso que a setinha diverge, porque eles são parte da mesma família, mas ela diverge para a construção de aceleradores dedicados para a extração dessa luz, que eu já vou falar agora, a partir de agora, mais sobre ela. E hoje em dia você tem dezenas desses síncrotrons pelo mundo, certo? E há uma busca contínua, da mesma maneira que os físicos de partícula constroem aceleradores cada vez com maior energia para poder investigar a estrutura mais interna da matéria. O que os físicos ou os cientistas que utilizam essa radiação síncrotron buscam é o que a gente chama de cada vez maior brilho dessas máquinas. E eu ilustro com esse desenho que está aí, com essa imagem, que compara uma lanterna com isso daqui, que é uma ponteira laser, certo? Se a luz acabar aqui, alguém que tiver uma lanterna vai ser uma pessoa muito mais útil para ser seguida do que eu que estou com essa ponteira laser, certo? Por quê? Porque a lanterna ela tem uma área grande e a abertura angular dessa luz é grande. Ela é boa para iluminar objetos grandes, espaços grandes. Ela é feita para isso. Quando a gente vai fazer um exame de raio-x no hospital, é isso que você quer. Você quer poder iluminar uma parte grande do seu corpo. Mas veja se eu quero estudar algo na escala dos átomos, certo? A maior parte dessa luz gerada vai se perder, não vai bater naquela região. Então ela não é eficiente, certo? Ela tem baixo brilho. É muito melhor algo parecido com uma ponteira laser, certo? E justamente essas máquinas, elas geram raio-x de alto brilho, certo? Diferentemente do equipamento que você tem no hospital. E o que você quer é cada vez construir aceleradores que tenham um brilho cada vez mais alto para poder fazer experimentos numa escala que ninguém consegue ou com uma velocidade que ninguém consegue e poder explorar situações que hoje são impossíveis de serem medidas. Esse crescimento ele é um crescimento exponencial. Esse gráfico aí, apesar dele estar numa reta, é um gráfico logaritmo, então esse crescimento tem sido exponencial ao longo dos anos, passando por diferentes gerações. Primeira, segunda e terceira. E esses equipamentos mudaram completamente o estudo da matéria, certo? Hoje eles são os equipamentos mais sofisticados que você tem para estudar a matéria, e devido a isso, todos os países têm construído um ou mais síncrotrons. Você vê que tem uma distribuição enorme dele pelo globo, certo? Devido à sua importância. E o Brasil foi pioneiro no hemisfério sul, certo? Se você for olhar aqui, tem um monte de aceleradores distribuídos pelo hemisfério norte, e só tem 2 bandeirinhas ou pontinhos no hemisfério sul, um na Austrália e um no Brasil.
Só que o Brasil foi pioneiro, construiu primeiro. E esse foi o sonho de algumas pessoas no início da década de 80 que acreditou que o Brasil era capaz de construir um equipamento como esse, certo? A gente não tinha gente, a gente não tinha conhecimento e a gente não tinha nem dinheiro para construir isso daí. Mas essas pessoas não se importaram com nenhuma dessas dificuldades e fizeram uma coisa muito importante que hoje a gente está, e eu vou contar para vocês daqui a pouco, como a gente está se beneficiando disso, que foi treinar pessoas. Hoje alguém falou na palestra de manhã que a tecnologia ela é importante, mas mais importante do que a tecnologia é gente. Isso é verdade. E é exatamente isso que esse projeto é, um projeto sobre pessoas que tiveram a coragem de decidir que no Brasil era possível construir algo sofisticado como esse, mesmo que praticamente todo mundo achasse que não era possível. Demorou 10 anos, certo? Eles, de 87 a 97, contrataram jovens graduados, jovens engenheiros, físicos, certo? E construíram e colocaram para funcionar esse acelerador síncrono que fica em Campinas e que até hoje está operando. Hoje ele recebe mais de 1.000 pessoas das mais variadas áreas, físicos, químicos, médicos, biólogos, geólogos, geofísicos, que vão fazer os seus experimentos. Ele é um laboratório aberto em que qualquer pesquisador do Brasil pode utilizar. É só submeter uma proposta e tentar utilizar lá. Muito bem. Mas aonde o mundo está do ponto de vista de perguntas? A gente avançou muito, certo? Como eu contei, eu comecei uma história lá no início do século passado. Nós construímos uma série de ferramentas e aprendemos um monte sobre a estrutura da matéria, certo? Do que nós somos feitos, do que o mundo é feito. Na verdade, do que o universo inteiro é feito. Mas as perguntas, e a gente hoje viu um conjunto de palestras que abordam questões importantes ligadas à nutrição, a energias alternativas, à saúde, à compreensão do cérebro, etc., elas envolvem sistemas que você quer mais do que só enxergar a estrutura atômica de uma determinada região desse sistema. Esse sistema, eu estou mostrando aqui uma bateria, essa bateria poderia ser a bateria dos carros, que a gente lê no jornal, que os países estão todos migrando para ter carros elétricos, que nos próximos 15 anos, 10 anos, 20 anos, você está eliminando combustíveis fósseis ou até motores a combustão, você precisa de melhores baterias. Ou essas daqui, como essas nos nossos celulares, certo? Em última instância, essa bateria tem íons de lítio, nas baterias de lítio que são hoje as mais utilizadas, você tem íons de lítio, certo? Que tem que estar estruturados em nanopartículas que formam várias regiões, interfaces, e você quer enxergar todo esse conjunto nessa escala. O cérebro, como já foi mencionado, que é uma das estruturas mais complexas que a gente tem, e que você tem que ir desde a escala das sinapses e da interação, onde você tem moléculas que são trocadas entre neurônios, até os neurônios em si, que transportam íons, até a organização desses neurônios. Como enxergar essas coisas, certo? E para isso você precisa de novos equipamentos. E é isso que o Brasil está construindo hoje aqui e que, de certa forma, é um dos projetos mais avançados do mundo. Então, se vocês lembram naquele meu gráfico, eu tinha a primeira, segunda, terceira geração. Aonde o mundo está hoje? O mundo está hoje aonde o Brasil está liderando, que é na quarta geração. Desde 2012 o Brasil começou, quer dizer, em 2009 foi o início do projeto, em 2012 a gente começou a, de fato, construir nessa nova geração, e o Brasil hoje está construindo um novo acelerador que vai ter um dos brilhos maiores do mundo, certo? Ele, na verdade, está sendo construído para, quando entrar em operação, ter o maior brilho do mundo, e que vai permitir que você faça experimentos que não é que o Brasil nunca fez, alguns experimentos que no mundo nunca foram feitos. A gente está construindo estações de trabalho para fazer tomografia de células, certo? Onde você vai poder enxergar células e a gente vai ter resolução suficiente para entender a estrutura do DNA enrolado dentro do núcleo, certo? Esse é o tipo de experimento que a gente está pensando em fazer no Sirius. E a gente está desenvolvendo com projeto 100% brasileiro, com tecnologia brasileira, envolvendo empresas brasileiras, que era impossível, muitos falavam que a gente não teria empresas brasileiras capazes de fornecer isso, certo? Essa é uma imagem dele, ela não é 100% atual, ele está em construção, a gente espera ter o primeiro feixe que a gente fala no ano que vem, e todas as áreas do conhecimento vão se beneficiar. Diferentemente dos aceleradores que focam na estrutura de partículas, um acelerador síncroton, ele gera esse raio-x ultra-brilhante que pode beneficiar qualquer área do conhecimento, principalmente num mundo como hoje, onde a gente tem tanto questões ligadas à economia do conhecimento, quanto ligadas a questões sociais em que a gente precisa entender melhor
como vamos dizer assim, a matéria funciona, questões de meio ambiente, questões de solo, questões de nutrição. Então, para concluir, essa é a história que eu vim aqui contar para vocês sobre o projeto mais bem-sucedido da ciência brasileira, que começou há mais de 30 anos atrás e que teve um impacto enorme, não somente na ciência de alto impacto, mas na formação de recursos humanos, principalmente, em alta tecnologia, está tendo inovação e está posicionando o país hoje no cenário internacional. Hoje esse é um equipamento que é respeitado no mundo inteiro e levando o nome do Brasil num algo de grande porte como esse daqui. Obrigado para vocês pela atenção.